A esquizofrenia e os denominados transtornos esquizofrênicos constituem um grupo de distúrbios mentais graves caracterizados por distorções do pensamento e da percepção, por inadequação e embotamento do afeto sem prejuízo da capacidade intelectual. Para fins do diagnóstico de esquizofrenia, exige-se a presença de pelo menos uma das síndromes, sintomas ou sinais de um grupo de maior hierarquia, ou pelo menos 2 sinais e sintomas de um grupo de menor hierarquia. Tais sintomas devem estar presentes na maior parte do tempo de um episódio de doença psicótica, que dure pelo menos 1 mês, e devem ter sido excluídos diagnósticos de transtornos de humor, transtornos atribuíveis à doença cerebral orgânica, intoxicação, dependência ou abstinência relacionado a álcool ou outras drogas. Os sintomas mais comuns são alucinações, delírios e desorganização do pensamento. Entre outros sintomas estão a reclusão social, dificuldade em expressar emoções e falta de motivação. Em muitos casos, as pessoas com esquizofrenia apresentam também um outro problema de saúde mental, como perturbação, ansiedade, depressão ou perturbação por abuso de substâncias. Os sintomas geralmente manifestam-se de forma gradual, desde o início da idade adulta e permanecem durante um longo tempo. As causas da esquizofrenia incluem fatores ambientais e genéticos. A esquizofrenia não implica ter personalidade dupla ou várias personalidades, condições com as quais é confundida na percepção da generalidade das pessoas. A esquizofrenia afeta 0,3 e 0,7 da população mundial em alguns momentos da vida. A doença é mais comum entre homens do que entre mulheres. Também é comum que a esquizofrenia seja acompanhada de problemas sociais, como desemprego de longa duração, pobreza e viver nas condições de sem-abrigo. A esperança de vida média das pessoas com a doença é de 10 a 25 anos, mais curta do que a média. Estima-se que em 2015 tenham morrido 17 mil pessoas por comportamentos relacionados com as causas pela esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença mental crônica e incapacitante que geralmente se manifesta na adolescência ou no início da vida adulta, entre 20 e 30 anos. A esquizofrenia caracteriza-se essencialmente por uma fragmentação da estrutura básica dos processos de pensamento, acompanhada pelas dificuldades em estabelecer a distinção entre experiências internas e externas, embora primariamente uma doença orgânica neuropsiquiátrica que afeta os processos cognitivos. Seus efeitos repercutem também no comportamento e nas emoções. Os sintomas da esquizofrenia podem variar de pessoa para pessoa, podendo aparecer de uma forma insidiosa e gradual, ou pelo menos contrário, manifestar-se de uma forma explosiva e instantânea. Os sintomas positivos estão presentes com maior visibilidade na fase aguda da doença e são perturbações mentais, muito fora do normal, como que acrescentadas às funções psico-orgânicas da pessoa. Apatia, descuido com a higiene pessoal, ideias bizarras, comportamentos pouco habituais, dificuldades escolares e profissionais, entre outras. Posteriormente, à fase inicial surgem os sintomas positivos. Disse que os primeiros sinais e sintomas de esquizofrenia são insidiosos. O primeiro sintoma de sossego,
calma e afastamento visível no adolescente normalmente passa desapercebido como tal, pois se remete ao fato de ser apenas uma fase da adolescência. As pessoas com esquizofrenia possuem o córtex frontal, que é determinado pela atenção e raciocínio, menos ativado, enquanto o corpo estriado, responsável por sensações com um grande número de receptores dopaminérgicos, está superativado. Assim como o prognóstico é incerto para muitos quadros, a etiologia das psicoses, principalmente da esquizofrenia, é incerta, ou melhor, de causação multifatorial. A esquizofrenia afeta tanto homens quanto mulheres. Ela geralmente começa na adolescência ou na fase adulta, mas pode começar em idade mais avançada. Porém, nas mulheres, a esquizofrenia tende a começar mais tarde e ser mais branda. Sabe-se que a probabilidade de um indivíduo vir a sofrer de esquizofrenia aumenta se houver um caso dessa doença na família. No caso de um dos pais sofrer de esquizofrenia, a prevalência da doença nos descendentes diretos é de 12%. Segundo Gottesman, referenciado por Pedro Afonso, sabe-se que cerca de 81% dos doentes de esquizofrenia não tem qualquer familiar em primeiro grau atingido pela doença, e cerca de 91% não tem sequer um familiar afetado. Os estudos indicam a presença de múltiplos genes responsáveis pela esquizofrenia e suas variações. Existem casos também que alguns sintomas característicos da esquizofrenia podem se desencadear por fármacos que aumentam a atividade dopaminérgica. Segundo as teorias psicanalíticas, a ausência de relação interpessoais satisfatórias estaria assim na origem da esquizofrenia. Para além de abordagem freudianas, também encontramos textos de inspiração winnicottiana nas teorias explicativas a respeito da esquizofrenia. Em alguns doentes, pode ocorrer uma irritabilidade associada a comportamentos agressivos. O paciente pode exibir um pensamento vago, elíptico e obscuro, acreditando que a situação da vida cotidiana possui significado particular, em geral sinistro, relacionado unicamente com ele. Pode haver a sensação de interrupção do curso do pensamento e a sensação de que as ideias são retiradas por um agente exterior. As causas da esquizofrenia são ainda desconhecidas. O modelo de doença de maior aceitação é o da vulnerabilidade versus estresse, conceito que propõe que a presença da vulnerabilidade aumenta o risco para o desenvolvimento de sintomas na presença de estressores ambientais e na falha do mecanismo para lidar com eles. Os transtornos esquizofrênicos afetam aproximadamente 0,6% da população, não havendo evidência de diferença entre sexos. Nas últimas décadas, houve grande avanço no estudo e tratamento da esquizofrenia, que quando mais precocemente for tratada, menos danos trará aos doentes. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica endógena, que se caracteriza pela perda de contato com a realidade. A pessoa pode ficar fechada em si mesmo, com o olhar perdido, indiferente a tudo que se passa ao seu redor, ou os exemplos mais clássicos, ter alucinações e delírios. Ela ouve vozes que ninguém mais escuta e imagina estar sendo vítima de um complô diabólico tramado com o firme propósito de destruí-la. Não há argumento nem bom senso que a convença do contrário. Antigamente, esses indivíduos eram colocados em sanatórios para loucos, porque pouco se sabia a respeito da doença. No entanto, nas últimas décadas, houve grande avanço no estudo e tratamento da esquizofrenia, que quanto mais precocemente for tratada, menos dano ela trará aos doentes.
As alucinações caracterizam-se por uma percepção que ocorre independentemente de um estímulo externo. Por exemplo, o doente escuta vozes em geral, as vozes dos perseguidores, que dão ordem e comentam o que ele faz. São vozes imperativas que podem levá-lo ao suicídio, mandando que pule de um prédio ou de uma ponte. Os delírios e alucinações são sintomas produtivos que respondem mais rapidamente ao tratamento. No outro extremo estão os sintomas negativos da doença, mais resistentes ao tratamento e que se caracterizam por diminuição dos impulsos e da vontade, por achatamento afetivo. Há a perda da capacidade de entrar em ressonância com o ambiente, de sentir alegria ou tristeza condizente com a situação externa. No início, a reação é de perplexidade. A família não encontra explicação para a mudança de comportamento. É uma das primeiras perguntas que se faz é se a pessoa não estaria consumindo drogas. Quando começam as alucinações, então aumenta a suspeita de que isso possa realmente estar acontecendo. Na verdade, o uso de drogas não é raro na esquizofrenia, não como causa, mas como consequência. Sabemos que, no início, algumas drogas exercem certos efeitos sedativos, tranquilizantes, o que nas fases de ansiedade e tensão pode melhorar o humor da pessoa esquizofrênica. Tipos de esquizofrenia. Simples, desenvolve-se de maneira lenta, progressiva e tem difícil diagnóstico pelo fato dos seus sintomas não serem tão evidentes. Entretanto, a mudança de personalidade é uma característica típica da esquizofrenia simples, mas pode se tornar também dificuldade em ter relações afetivas e para se expressar. Desorganizada ou hebefrênica. Caracteriza-se pela presença de pensamentos e fala sem sentido. Além da dificuldade de assimilação da realidade, ocorre regressão do comportamento, o que faz o portador do transtorno ter ações infantis. Paranoide. Trata-se da variação mais comum de esquizofrenia. Nesse tipo, delírios e alucinações auditivas são muito notadas. Desse modo, a ideia de perseguição é bastante frequente e o indivíduo tende a permanecer-se isolado. Catatônica. A esquizofrenia catatônica é a mais rara entre todas. O indivíduo pode demonstrar extrema agitação ou permanecer quieto, ficando até por muitas horas em uma mesma posição e expressar uma intensa apatia. Residual. Marcada por alguns sinais isolados como alterações comportamentais, emocionais e no convívio social, que persistiram após o indivíduo ter passado por tratamento de casos gerais da doença. Indiferenciada. Na esquizofrenia indiferenciada, a pessoa não apresenta características específicas, e sim variados sintomas de transtorno. Por isso, não é possível enquadrá-la como portadora de um dos tipos anteriores citados. O tratamento desse distúrbio envolve um conjunto de medidas para amenizar os sintomas. A administração de remédios antipsicóticos é o principal alicerce para o controle do transtorno. O uso deve ser somente com prescrição médica, psiquiátrica, de forma contínua, com o intuito de prevenir e melhorar as crises, diminuir sintomas como os delírios e as alucinações e evitar recaídas. O psiquiatra é o médico preparado para tratar de doenças mentais, em especial as mais graves, como a esquizofrenia. Visto que dosagens incorretas poderão agravar os sintomas e trazer consequências graves ao doente, à família e à sociedade como um todo. Além dos medicamentos, a psicoterapia pode ser realizada de maneira individual ou em grupo.
auxilia o grupo na melhora de suas relações sociais, comunicação, restabelecimento dos padrões emocionais e pensamentos, bem como ajuda a lidar com a esquizofrenia. Dessa forma, mostra-se essencial para o uso das outras etapas do tratamento. Uma vez que é essencial a aceitação por parte do portador da patologia, trata-se de um distúrbio mental sério, que exige atenção e compreensão, pois pode trazer consequências severas e até fatais. Desse modo, esperamos que as informações apresentadas tenham sido úteis e suficientes para mostrar a importância de dar valor à saúde mental e procurar profissionais para mantê-la. Afinal, uma mente saudável reflete na vitalidade do corpo.